Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Espiritismo. Nossa fala é rápida aqui hoje. E por conta, como a Débora falou, do Dia Nacional do Espiritismo semana que vem. E a gente não pode falar de Espiritismo sem falar de Allan Kardec. O nome dele é esse nome comprido aí, em francês, né? A gente chama ele de Léon Rivail. E ele nasceu em 3 de outubro de 1804. E até 1854 ele foi uma pessoa comum. Ele viveu 50 anos como professor, autor, pesquisador, sem nenhum tipo de contato com nada de espiritualidade. E aí, em 54, surgiu, né, um novo horizonte para ele. E ele deixou de ser Rivail e passou a se chamar Allan Kardec. Por que Allan Kardec? Uma noite, o espírito protetor que trabalhou com ele na codificação deu para ele uma comunicação pessoal e trouxe algumas evidências para ele e disse assim: eu te conheço de uma vida anterior, onde a gente era druida, junto nas Galhas, e lá você se chamava Allan Kardec, naquela vida. E aí, como a amizade entre eles aumentou bastante durante essa encarnação dele, esse espírito, que agora se apresentava como espírito protetor dele, disse para ele que iria ajudá-lo nessa tarefa que ele tinha agora nessa vida. E aí o Allan Kardec, o Léon Rivail, assumiu o nome de Allan Kardec a partir daquela data para as codificações que diz respeito ao Espiritismo. E aí, de onde vem o Espiritismo, né? Qual que é a origem? Kardec, ele não fundou o Espiritismo, ele não é o dono da religião. Mas sim, ele codificou o Espiritismo. A origem da doutrina está ligada às chamadas mesas girantes, ou mesas falantes, que é um fenômeno que se popularizou na época, na França, onde ele morava, e as pessoas se reuniam ao redor de uma mesa e supostamente se comunicavam com espíritos através de batidas e movimentos do objeto. Então a mesa levantava, batia no chão, rodava, e aí ele, como eu disse, viveu a vida toda dele até aquela data sem nenhum contato, começou a se interessar para buscar a razão daquilo ali. E aí ele foi muito cético, mas decidiu estudar aquilo ali de forma criteriosa, sistemática, e fez muitos experimentos. Entrevistou médios, analisou diversos casos de comunicação com os espíritos, e com base nessas pesquisas que ele fez, ele desenvolveu os princípios fundamentais da doutrina espírita. E aí, o primeiro livro que ele trouxe é o Livro dos Espíritos. E depois tivemos desdobramentos, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. E o Livro dos Espíritos é um trabalho que foi meticulosamente realizado por ele para compilar e organizar os ensinamentos obtidos através das comunicações mediúnicas. Então, depois das mesas, as comunicações começaram a evoluir para outros tipos. A gente tem as cestas, depois os médios começaram a psicografar mesmo. Então, a gente tem uma divisãozinha mais ou menos assim: como é que foram os procedimentos para vocês entenderem de onde vem a doutrina espírita. Investigação e experimentação de forma inicial. Ele foi observando os fenômenos, as comunicações, as mesas, e trouxe uma abordagem científica, buscando entender os princípios por trás disso. Depois ele começou a entrevistar e questionar os espíritos. Primeiro ele observou, depois ele começou a questionar e perguntar. Realizou várias sessões mediúnicas com médios confiáveis, onde ele formulava perguntas aos espíritos sobre os temas como a natureza de Deus, a alma, a vida após a morte, entre outras coisas, e buscando respostas consistentes e coerentes.
confrontando as informações obtidas em diferentes comunicações. Então ele perguntava para muitos médiuns a mesma coisa. E aí ele observava as respostas, aquelas que eram coerentes ou que eram similares, ele usava. As que não, ele descartava. E aí ele fez uma análise dessas respostas, né? Como eu falei. E selecionava as informações para compor as respostas definitivas. Então, depois que ele pegava as que ele excluía, as que ele ia descartar, pegava todas aquelas que sobraram e organizou elas para compilar. E aí ele organizou isso por temas. As respostas que os espíritos davam em torno de temas centrais, como, por exemplo, natureza de Deus, origem e destino da alma, moralidade, lei de causa e efeito, entre outros. E aí ele estruturou o livro dos Espíritos de uma forma lógica e progressiva, né? De forma que você vai lendo e vai entendendo todo o processo. E eles vão se complementando. Depois que organizou, ele revisou o texto e publicou o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra, em 1857, dia 18 de outubro de 1857. E ela se divide em 4 partes principais e serve como base para o entendimento e estudo do Espiritismo. Então, o Livro dos Espíritos não é apenas um registro das comunicações, mas um trabalho de organização e sistematização dos ensinamentos obtidos, realizados pelo Allan Kardec, com rigor científico e compromisso com a busca da verdade. Ficou duplicado o slide. E aí está o Livro dos Espíritos, a primeira edição, foi publicado lá na França, em francês, e em 2022, a Lei 14.354, de 30 de maio, estabeleceu aqui no Brasil o Dia Nacional do Espiritismo como sendo 18 de abril. Então todo ano a gente comemora essa data. Em razão disso, hoje nós estamos aqui falando sobre o Espiritismo, que é uma das bases da nossa casa. Depois do Livro dos Espíritos, a gente teve o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Cada um deles esmiuçando um pouco mais os temas que eles abordam no Livro dos Espíritos. E para finalizar, essa vinha, ela está na primeira página do Livro dos Espíritos e ela foi psicografada, e houve uma orientação dos Espíritos para que ela fosse colocada lá. Então esse é o símbolo que normalmente a gente usa, e vocês talvez já tenham visto por aí, dentro do Espiritismo. E eles disseram assim para ele: vocês vão colocarás no cabeçalho do livro a cepa de vinha que te desenhamos, porque ela é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito encontram-se nela reunidos. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, o suco, a alma, ou seja, o espírito unido à matéria é o bavo. Então, essa vinha de uva, ela representa a base do Espiritismo, que é corpo, espírito e matéria. Ou corpo, perispírito e espírito. Bom, gente, é isso. Hoje a gente tem uma fala bem rápida. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso tentar responder. Sim. Temos aqui as obras básicas, muitos evangelhos, e também acho que os outros também. E temos também outros livros para vocês, se vocês quiserem consultar para ler. É só falar com a Angelita, com a Simone e a Marcela. Marcela não está aqui hoje. Para vocês pegarem emprestado, a gente faz uma fichinha para vocês lerem, e aí quando terminarem devolvam para nós, emprestar para mais alguém. Além disso, vocês encontram as obras básicas em PDF na internet gratuitamente, no site da Federação Espírita e em outros sites também, Depois
Depois que o Kardec desencarnou, saiu mais 2 livros, que um deles é o que a gente usou aqui para trazer essas informações, que é O que é o Espiritismo, que é um livro fininho, conta um pouquinho da história da vida do Kardec antes e depois do Espiritismo, e traz algumas explicações de como é que foi codificada a doutrina. E também existe o livro Obras Póstumas, que é um compilado de materiais que ele não publicou nos outros livros, né? Você falou que... E também, ao longo do processo da codificação, foram publicados muitas perguntas e respostas no que a gente chama de revista espírita. Elas também estão disponíveis online, apesar de ser de 1850 e bolinha, mas vocês encontram todas elas, as edições todas com as perguntas. Quem foi antes de Kardec? Antes de Kardec teve um outro? Ele tinha um nome e ele trocou para Allan Kardec. Ele nasceu em Rivail. Não, o Espiritismo não. Ele codificou, juntou tudo. O Espiritismo começou na publicação do Livro dos Espíritos, lá na França. Sim, a gente comentou aqui. Isso foi o que aconteceu. Por que teve esse negócio de mesa girante, esses fenômenos físicos? Foi para chamar a atenção das pessoas. E deu certo, né? Porque muita gente ficou interessada. Então, houveram fenômenos inexplicáveis pelos cientistas da época. E esses fenômenos chamaram a atenção, inclusive, do Kardec para buscar mais informações e codificar o Espiritismo. A Angeli está falando que tem um livro que conta a história das mesas girantes, se chama Irmãos Barulho, as Irmãs Fox, né? O nome dela. E ele conta, porque aí de adolescente, tá? Conta mais essa história. Então tem muita história, né? A gente pode buscar informações aí nos livros. Hoje a gente tem muitos vídeos explicando, mas é isso, né? Sim. E a gente tem... Como a gente falou no começo, né, Débora? Hoje a gente está falando do Espiritismo por causa dos fundamentos da nossa casa. Se baseia no que ensina o Espiritismo. E nós comemoramos e falamos próximo da data de 18 de abril a respeito do Espiritismo. Isso foi feito ano passado. E assim como o Espiritismo, a gente tem também uma base na Umbanda. E nós também comemoramos o Dia Nacional da Umbanda, que é não lembro, 15 de novembro. E lá a gente deve falar um pouquinho também sobre a Umbanda, igual a gente está falando hoje sobre o Espiritismo. E à medida que a gente vai estudando e entendendo, a gente vai trabalhando com outras bases também, né? Então, sempre buscando o que é importante, o que faz bem, o que ajuda nós, vocês, para que a gente possa fazer um trabalho que possibilite a ajuda da melhor maneira possível. Mais alguma pergunta? Hoje é 11 de abril. Isso. E hoje também comemora o desencarne de Bezerra de Menezes, que é considerado o Kardec brasileiro. Sim. Muito boa essa informação também, né? Que o Domar está trazendo para a gente, que hoje a gente comemora, né? Que é o dia que ele desencarnou. 11 de abril. 11 de abril, o Bezerra de Menezes, que é um grande contribuidor para a doutrina espírita e para muitas outras causas, né? Hoje, a Falange de Bezerra de Menezes trabalha na linha do Oriente, que é uma linha da Umbanda, trabalha nas casas espíritas atendendo como Dr. Bezerra de Menezes. Então, em muitos terreiros de Umbanda vocês vão encontrar ou o Dr. Bezerra, ou ele como um preto velho, e na casa espírita como o Dr. Bezerra de Menezes atendendo. São espíritos
que trabalham dentro do arquétipo de Bezerra de Menezes, atendendo como ele trabalhava enquanto ele era encarnado.